Quem ganha com isso somos nós cooperativados. Quem ganha com isso somos nós, sociedade brasileira. Quem ganha com isso é a economia brasileira. Agora, isso envolve consolidar confiança, consolidar relacionamento e vontade de ter ganho, né? Só queria deixar essas provocações, agora eu passo para eles, que eles já vão ter que responder. Você fez o papel do padre agora, né? É o seguinte, gente, o que a gente percebe aqui é que há vários namoros escondidos. Quem é da cidade do interior sabe muito bem o que é isso, né? Você namorar a filha do prefeito, você tem que ficar quietinho lá, para não ficar exposto e tudo mais. Há vários movimentos de namoro escondido, que a gente sabe que tem vários diálogos entre sistemas, buscando esse tipo de aproximação. Minha percepção é que isso você atinge por um processo de amadurecimento. Nós estamos atingindo esse processo de amadurecimento já em vários movimentos, inclusive singulares, como nós mostramos aqui no quadro. Amadurecimento no sentido, por exemplo, o caso específico aqui no Acre, para focalizar, né? Questão da Semater. Ou seja, né, um movimento favorável no sentido de não se criar mais uma cooperativa, não se ampliar a área de ação da cooperativa, mas simplesmente trazer uma cooperativa já solidificada para que você consiga se fortalecer. É um movimento excelente e foi, mais uma vez, repetindo o que nós falamos na apresentação, uma dificuldade de levar ao Banco Central esse tipo de projeto, em função do que nós falamos aqui de proximidade geográfica. Mas nós conseguimos, avançamos nesse processo. Então, é uma questão de amadurecimento. O sistema cooperativista, com uns 10, 12, 13 anos aproximadamente atrás, ele tem evoluído, brasileiro, de forma significativa. Nós estamos saindo do processo, a palavra talvez seja forte, mas talvez seja aplicável, de um amadurismo aí no processo de gestão, por um processo profissional de gestão. É isso que nós estamos fazendo cada vez mais. E esse processo profissional de gestão, nós temos dois caminhos a serem seguidos. Um já é praticado e foi praticado nos últimos 20 anos, que é o processo da dor. Eu só consigo despir das minhas vaidades se eu estiver no processo de sofrimento. E eu posso falar de cadeira isso aqui, porque eu tive várias intercorrências em minha vida, que no momento dali que eu estou naquela intercorrência, para mim não importava muito bem a minha vaidade. Acabou. Eu estava na mão de enfermeiro e mão de médicos. E naquele momento não importava o que o enfermeiro e o médico iam fazer comigo. Ele era que aliviar a minha dor. E nesse momento a gente perde um pouco todos os pudores. Esse é um processo da dor, mas tem um processo do amor, da prevenção, da reação, de você ser proativo na reação. Esse é um processo que hoje, eu acredito, nos últimos 10 anos, o sistema cooperativo brasileiro tem cada vez amadurecido em busca desses caminhos. É por isso que eu falei dos namoros escondidos, dos namoros ainda que existem entre vários, inclusive centrais, já veio a pergunta aqui de centrais. Nós temos um movimento excelente, vamos falar do nosso sistema Cicobi, e duas centrais de Minas, nossa Secrege e nossa CRE de Minas, que acabaram de fazer um evento conjunto no sentido de você trazer todo o corpo social para uma única linguagem. Esse é um movimento que começa esse namoro, agora não é tão escondido assim, já é um namoro explícito, porque já foi colocado em público, mas é uma coisa que está acontecendo e é preciso respeitar essas especificidades para que você consiga sedimentar, para que consiga asfaltar esses caminhos. Temos outros namoros que estão sendo feitos aí, entre centrais mesmo. O namoro intersistema talvez seja um namoro ainda um pouco distante da minha percepção, em função das suas especificidades, aquilo que está falando. Vamos esquecer a questão política, vamos colocar as especificidades. Mas é um namoro. Eu vejo fóruns públicos, embora seja muito mais palavra do que provavelmente a prática, isso é um fato, onde há uma sempre, né, vamos falar do concreto, já que nós estamos fazendo também homenagem ao concreto do ano que vem, onde a palavra de ordem, o Almada participou do concreto, né? Entre o Cicobi e o Sicredi, entre o Bancobi e o Bancicred, é uma palavra de ordem de aproximação. É esse que a gente chama de um namoro, que pode você... E agora, namorar, gente, significa que eu tenho que abrir mão de certas coisas, eu tenho que começar a pensar se eu quero formar uma família. E a partir do instante de formar uma família, que ela seja sólida. Esse que é a questão que nós estamos discutindo. Agora, com certeza, você que fez a pergunta, e uma pergunta muito bem oportuna, nós estamos, com certeza, cada vez mais namorando. Esse namoro, alguns vão redundar em bons casamentos. Outros, nós vamos procurar outros parceiros, já que não deu certo. Mas, com certeza, nós vamos avançar nessa situação. Bom, acho que já foi muito bem colocado aqui. Eu concordo integralmente com a posição do Paulo. Eu acho que está corretíssima a indicação, e a do Abelardo. Eu queria botar, acho que é um processo que tem que ser buscado
e tem que se achar os mecanismos para isso. A primeira posição que eu coloco, que eu acho que isso vai se dar realmente pelo amadurecimento, e nós temos que quebrar e mudar algumas formas de tratar isso. E lá em Minas Gerais, o nosso presidente lá, por sinal com muita sabedoria, aboliu a palavra fusão e incorporação. E lá quando você fala que vai ter algum negócio, uma muda de cooperativas, lá ele usa o termo aglutinar. O Ronaldo Scocato usa o termo aglutinação. E acaba com essa palavra que ficou um pouco maldita, fica parecendo que alguém está engolindo alguém, que é cobra grande engolindo cobra pequena. E não é isso. Então, aglutinação é a palavra que a gente está procurando adotar no dicionário da gente juntar os trapos. Acho que isso é importante. A segunda coisa, que eu acho que é muito importante, é aumentar a transparência. E a transparência é que vai dar confiança para que os processos comecem a acontecer. E para que esteja essa transparência, nós vamos precisar ter alguns processos. Eu quero fazer uma posição que ficou ontem definida até como uma das linhas estratégicas aqui da região norte. Eu estou apresentando um programa, que é um programa de monitoramento das cooperativas brasileiras. É uma missão do SESCOP, uma das nossas missões é implantar um programa de monitoramento e acompanhamento das cooperativas brasileiras. Esse programa nós vamos buscar um projeto que está desenvolvido no Paraná há 20 anos, que é o programa de autogestão das cooperativas do Paraná, e o pessoal do Paraná conhece o programa. Desenvolvemos esse programa e ajustamos o programa com a implantação nacional. Ele começa com um projeto que chama PDGC, um projeto de desenvolvimento da gestão de cooperativa. E, na realidade, vocês das cooperativas foram consultadas para poder entrar nesse programa esse ano. E esse ano eu fiz ele por adesão. A cooperativa entrou porque quis. Das minhas 6.600 cooperativas, entraram 600. Minas Gerais sozinha entrou com 300. No PDGC, nesse programa, a cooperativa vai preencher um questionário, ela vai poder criar as suas informações, tem reservado o sigilo dessa informação, vai receber a visita do técnico da unidade estadual e vai fazer uma análise e vai fazer um painel de bordo, que passa a ser, após essas visitas periódicas, permanente. A cooperativa vai entrar no site, preencher os dados, e ela tem um painel de bordo dela. Isso vai dar uma visibilidade, uma transparência, e se ela quiser, ela vai poder abrir isso com as outras cooperativas. Isso vai facilitar um pouco o namoro. Na realidade, você vai ter um catálogo aí com mais abertura para você poder ir no Santo Antônio. Isso é para um processo de desenvolvimento, isso vai direcionar nossas ações de capacitação, formação, vai dar os sinais de luz amarela e luz vermelha para que a gente possa trabalhar muito mais por prevenção do que por correção. Então, eu acho que isso é uma das ferramentas. Tem outras. Realmente, o sistema precisa se identificar mais entre centrais, entre cooperativas. Esse processo é um processo em evolução, e que nós temos que fomentar, mas sem também querer forçar a barra. A gente tem que respeitar os tempos e a evolução. A gente vem falando nisso há muito tempo e fala-se nisso há muito tempo. E há um grande empecilho para isso, não tenha dúvida, que é um negócio chamado ciúme, vaidade humana. Ontem eu falei com vocês do criador do sistema OCB, do primeiro presidente, que foi Antônio Rodrigues Filho, pai do Roberto. E o Roberto usa uma expressão que era do pai dele. Ele falava, eu lembro do doutor Antônio falar isso, eu era menino, ia lá na UCESP, meu pai era o diretor executivo da Organização das Cooperativas do Estado de São Paulo, o doutor Antônio era o presidente da UCESP e da OCB. O doutor Antônio falava que o ciúme de homem é uma merda, é muito pior do que o ciúme de mulher. E ele falava com muita razão. O ciúme de mulher advém de uma relação de amor.
A mulher tem ciúme porque ela ama a pessoa, então ela tem ciúme, ela quer proteger, ela quer para ela. Então, o ciúme de homem advém de uma relação de inveja. E isso azeda. Então, o ciúme de mulher vem da relação de amor. Você chega em casa à noite, dá uma agradada, adocica, melhora. O ciúme de homem, o nego vai para casa de noite, aquilo amarga, azeda, no outro dia está pior. Então, a tal da vaidade humana e o ciúme de homem muitas vezes impede. E a gente tem que entender isso até para poder achar caminho de aproximação. E muitas vezes o presidente de uma cooperativa, o presidente de uma central, tem um poder local, um poder político, um poder social, que acaba criando em volta dele um processo de trava que impede dele fazer essas ações, ou que acaba criando endeusamento e encastelamento. Isso tem que ser rompido. Temos experiências positivas em todas as áreas. Santa Catarina tem experiência interessante nisso, principalmente na área agrícola, hoje já tem crédito. Espírito Santo Júnior é professor disso, é um programa estratégico do Cicobi, e isso tem evoluído e está começando a acontecer em todas as regiões e acho que vai intensificar. Acho que nós podemos evitar que vocês aqui já estão numa fase muito de fomento. Então, o pensamento aqui é diferente. É escolher a forma desse fomento, vocês não terem que administrar esse processo como nós estamos administrando em outras regiões. Hoje, eu acabei de dar um conselho, se é que eu posso chamar assim. Se fosse bom, o conselho ele não dava de graça. Mas para o Silvio. O Silvio, lá em Roraima, está ávido pela criação de uma cooperativa de crédito. E tem a necessidade. Tem uma cooperativa de crédito lá, sistema de crédito, e ele quer ampliar a participação da cooperativa de crédito. E o meu conselho para ele, bem como o do Estéreo, foi de conversar aqui com a Central Cicobi Norte e não fazer uma cooperativa de crédito lá em Roraima por enquanto, mas sim levar o PAC de uma cooperativa de crédito já consolidada. Distância física, viu, Abelardo, que o Banco Central cria barreira, a distância física é do dedo acertar o clique do computador. Hoje nós vamos conseguir conversar com Rio Branco, entre Rio Branco e Boa Vista, e todas têm Rio Branco, o Rio Branco também passa na Boa Vista, na velocidade de um clique. Então não tem essa barreira de distância física, de quilômetros. Não pode se pensar aqui, tem que se pensar nessas outras formas também, e no desenho desta expansão, pensar em processos que depois não vão gerar para vocês um problema que outras regiões já têm. E que não vamos resolver. Pode ter certeza que o desenho é para soluções disso, à medida que o sistema vai amadurecendo. Muito obrigado aos panelistas pela sua apresentação. Quero agradecer ao nosso público, que nós temos aqui ainda algumas questões, mas em razão do nosso tempo, nós vamos colocar à disposição dos nossos panelistas, poderá ser questionado durante o evento. Nós da organização estaremos dispondo um posicionamento através do nosso site, de maneira que eu quero agradecer muito a participação dos nossos congressistas e também agradecer a bela exposição dos nossos panelistas, o senhor Márcio Lopes de Freitas, Abelardo Duarte de Melo Sobrinho, Paulo César Rezende Carvalho. Senhor, uma salva de palmas. E assim gostaria de agradecer por esse painel. Assim encerramos esse painel nesse momento. Obrigado. O Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito também planeja futuras vitórias para as cooperativas e principalmente para os seus cooperados. Já há 13 anos, a Confebras promove e padroniza o tema do Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito, estipulado pelo Conselho Mundial das Cooperativas de Crédito, aqui no Brasil, desenvolvendo campanha promocional para unificar as celebrações, reforçando assim as comemorações e ações realizadas em prol do cooperativismo do ramo crédito no país.
O tema deste ano é Cooperativas de Crédito, unidas pelo bem, o melhor caminho. E, a partir dele, a Confebras convida todas as cooperativas de crédito do Brasil para festejarem juntos esse dia tão especial para o calendário mundial. As cooperativas de crédito que aderirem às comemorações do Dia Internacional do Cooperativismo de Crédito darão sua contribuição para que o mercado cooperativo continue a crescer. E ainda mais, estarão valorizando sua função perante a sociedade. Participe desta data. Convide o máximo de pessoas ligadas ao cooperativismo de crédito que conhece e una-se a nós para comemorar o seu dia. Dando continuidade à programação do 4º Fórum Sicoob Norte, Inovação, Expansão e Solidez, teremos agora a palestra com o tema Panorama Histórico, Econômico e Cultural do Estado do Acre, que será ministrada pelo senhor Marcos Vinícius Neves, professor e historiador do Estado do Acre. Bom dia. Não vou repetir a pergunta, já sei que está todo mundo alimentado devidamente. Saber se está todo mundo acordado também, né? Mas não vou fazer nenhuma daquelas dinâmicas de dança não, porque não é muito minha praia. A ideia, conversei com o pessoal da organização, quando estavam preparando com todo carinho esse evento para vocês, e a ideia é trazer para vocês aqui uma reflexão, ainda que breve, sobre as características específicas que a gente encontra aqui no estado do Acre. Uma boa parte, como o pessoal está me dizendo, é daqui do Acre ou de Rondônia, então já tem uma ideia bem consistente sobre isso, mas tem muita gente de fora também. Eu próprio não nasci aqui, nasci no Rio de Janeiro, tenho esse defeito, né, ter nascido no Rio, defeito de nascença incurável, não tem jeito, mas nesses 20 anos que estou aqui, acabei me tornando acrioca, não consigo pensar em sair daqui de jeito nenhum, não tem, porque é um lugar muito especial, por muitas razões, mas talvez, não por ser historiador, a principal dessas razões seja uma característica única que o Acre tem. Em grande medida, a Rondônia compartilha dessa característica também, que é uma história única. Vocês que são de fora devem ter percebido, andando pela cidade, que tem bandeira do Acre por tudo quanto é lado, né? Umas grandes, outras menores, podem ser nos carros das pessoas, as pessoas colocam isso espontaneamente, pode ser nos parques, nas vias públicas, até o bandeirão que tem lá no calçadão da Gameleira, no 2º distrito. E não estava aqui ontem na abertura, mas espero que tenham cantado o hino acriano, né, Edson? Cantaram. A gente às vezes pode não cantar o hino nacional, mas o hino acriano canta sempre. Porque tem uma questão muito forte aqui de pertencimento e de defesa dessa região. Aqui a gente gosta de dizer que o Acre é o único estado que lutou para ser brasileiro. Vários estados lutaram para sair do Brasil. A Bahia lutou, São Paulo, Rio Grande do Sul. Vários estados brasileiros, durante sua formação, lutaram para sair de dentro do governo nacional. O Acre foi ao contrário, o Acre lutou para obrigar o governo brasileiro a lhe aceitar dentro desse país, por conta dessas circunstâncias históricas. Isso fez que se formasse uma história de luta muito forte aqui, de defesa dessa região. E é um pouco desse processo específico, muito característico do Acre, que é muito importante de compreender, até para poder situar o cooperativismo dentro desse contexto. Existem pontos de convergência entre o cooperativismo e do cooperativismo de crédito, que estava sendo falado agora,
em termos de possibilidades a partir dessa formação histórica. E espero que isso fique claro para vocês dentro desse breve tempo que a gente tem. Bom, a primeira característica do Acre é que, diferente do restante do Brasil, a gente não tem 500 anos de história. A gente tem 130, 150 anos de história. Até 150 anos atrás, o Acre não existia. O pessoal até hoje tem essa marmota, né? O Acre não existe. O Acre existe, né? Vocês estão aqui para comprovar isso. Mas não existia enquanto Acre. O Acre, na verdade, é uma invenção política. Como todos os outros estados são, mas o Acre tem essa marca muito forte. Apesar disso, apesar desse tempo curto, breve, de povoamento brasileiro, de história nacional, isso não significa uma história mais simples ou menos profunda. Pelo contrário, se vocês tiverem a oportunidade de passear por aqui, eu não sei como é que está a programação de vocês vão ouvir falar dos geoglifos. Geoglifos são estruturas de terra que fazem formas geométricas que foram construídas por populações pré-históricas. Aqui perto de Rio Branco tem várias dessas estruturas que formam quadrados, círculo dentro de quadrados, octógonos, quadrados duplos, triplos, quadrados interligados a círculos. São formas muito complexas que ainda estão sendo estudadas para que a gente possa entender por que elas foram feitas e de que maneira. Uma coisa eu posso garantir, não é pista de pouso de disco voador. É sítio arqueológico, tem cerâmica arqueológica, tem lâminas de machado que a gente encontra. E algum desses sítios eu tive a oportunidade de trabalhar. Passa o próximo, acho que tem outra foto deles. Esse sítio fica ali na BR-317, indo para a Boca do Acre. Ele tem 200 metros de lado. O quadrado é perfeito, tem 90 graus de ângulo em cada uma das quinas e ele está orientado exatamente no sentido norte-sul, leste-oeste. Tu bate a bússola em cima dele, é 0 grau. Aí é meio que impossível não imaginar que tem uma relação com as posições astronômicas e coisa e tal, mas evidentemente a gente não encontrou nenhum pedaço de disco voador até agora, então não dá para dizer que é relacionado a isso. Mas são estruturas gigantescas. Esse sítio, a valeta dele, ele é formado normalmente por uma mureta, uma valeta e aí a parte plana no meio. A gente acredita que eram grandes aldeias que adquiriram esses formatos geométricos por um processo de trocas culturais com a região do Llano de Morros, que fica no norte da Bolívia, e também com a região dos Andes. Aqui a gente diz que o Acre fica onde o vento faz a curva, né? Não, isso quem diz é o pessoal lá do sul. O Acre é lá onde Judas perdeu as botas e o vento faz a curva. É mentira, Judas não perdeu as botas aqui. Mas o vento faz a curva aqui. Se você vê quando a frente fria entra, é exatamente a região em que os ventos que vêm do sul pegam a região dos Andes e fazem a curva. Mas, independente dos ventos, a gente tem ligações seculares com a região andina. Existem povos indígenas do Acre que têm toda uma cultura material, sua roupa, instrumentos, que são muito mais andinos do que amazônicos. Se você pegar os axanicas, eles tocam tambor, eles têm aquelas flautas muito semelhantes às flautas andinas, o ritmo, a sonoridade também é assim. Existem informações dos índios Kaxinawá, que é a maior tribo indígena do Acre, fazendo trocas comerciais com o Império Inca. Os próprios Incas têm, nas suas crônicas, uma expedição lendária do grande Inca Pachacuti, invadindo a região da Amazônia, à frente de 10 mil homens, perdeu, voltou com o rabo entre as pernas e falou que a culpa foi da cobra grande. Não ia perder para pessoas, né? Um exército, um imperador poderoso, perdeu para a mítica cobra grande. Mas, enfim, são crônicas que ainda também estão sendo trabalhadas para que a gente possa compreender isso. Não era uma região, portanto, isolada do ponto de vista indígena, ela era muito bem posicionada, inclusive comercialmente. Haviam trocas comerciais intensas. Lá nos Andes, lá no Império Inca, se usava a ayahuasca.
A ayahuasca é o santo daime que muita gente já ouviu falar. A ayahuasca, na língua quechua, chama vinho das almas. Só que lá no altiplano, onde morava o imperador Inca, não tem floresta, portanto não tem cipó, não tem folha para fazer o chá da ayahuasca. De algum lugar, esse chá tinha que ir. Ao mesmo tempo que aqui não tem pedra, não tem mineral, a gente precisava de sal, e aí os índios do Acre iam buscar sal lá no Cerro de la Sal, que fica nos Andes, e traziam esse sal para o abastecimento anual. Enfim, estou falando isso tudo para vocês terem uma ideia da complexidade que é esse universo indígena que a gente tende, pelos preconceitos arraigados, a menosprezar e achar que são populações primitivas. Essas formas geométricas, algumas delas, uma das quais eu trabalhei próximo de Chapuri, tem entre 3.000 e 2.000 anos de antiguidade. Comprovado por carvão, que ele tirou e fez a datação por carbono 14. Enfim, e a própria complexidade de construção de uma estrutura geométrica dessa quadrada não é fácil. Como eu trabalho com arqueologia, não sei se vocês conseguem imaginar, mas marcar um círculo na Terra é fácil. Você marca um ponto aqui, estica uma corda e dá a volta. Quando você terminou de dar a volta, você tem um círculo perfeito. Mas vai fazer um quadrado? A gente, para marcar uma quadrícula de 2 por 2, se a gente não usar o esquadro, a gente não consegue acertar as quinas para ficarem perfeitas. Imagina com 200 metros de lado. Enfim, isso mostra um grau de elaboração das informações significativo. O próximo, por favor. Isso é a estrutura vista no plano horizontal. Aquela era a vista aérea. Isso é para vocês terem uma ideia das dimensões dessas estruturas de terra. Certamente não eram populações tão primitivas quanto aquelas que a gente se acostuma a pensar que são. O próximo. Esse é o panorama do Acre indígena. A gente acredita que havia, no momento da chegada do homem branco, as primeiras expedições foram por volta de 1850, haviam cerca de 50 diferentes etnias indígenas. Hoje nós temos 16. 16 etnias indígenas bem consolidadas, com suas terras demarcadas, fora aquelas que a gente chama de índios isolados, ou arredios, que estão na fronteira entre o Brasil, Bolívia e o Peru, ainda transitando, perambulando pelas terras das cabeceiras que são pouco ocupadas. Ou seja, o processo de povoamento e de extermínio dos povos indígenas foi brutal e muito violento. Aqui se praticava aquilo que a gente chama de correrias. Todas as vezes que os índios prejudicavam ou impediam a exploração de um seringal, os seringalistas armavam os seringueiros, juntavam todo mundo, iam lá e exterminavam a tribo. Assim, de mais de 50, a gente recuou para um pouco mais de 16. Ainda assim, dentro desses grupos indígenas, isso aqui é na época do contato, esse mapa é o mapa do Numandaju, não é o mapa de hoje. Ainda assim, a gente tem no Acre hoje grupos como os Madihá ou Kulina, que são caçadores-coletores, eles quase não plantam nada, adoram caçar. Uma vez eu estava lá fazendo uma entrevista, daqui a pouco saiu a aldeia toda correndo, eu sem entender nada, era um tamanduá que estava atravessando o rio Xandres e eles estavam loucos para matar o tamanduá. Acabou a minha entrevista na hora, né? O jeito foi ir lá, ainda bem que o tamanduá fugiu. Porque eu fiquei com raiva, né? Viu o tamanduá. Só de raiva porque eles pararam a entrevista. Aí caiu um cacho de banana na minha cabeça, rapaz, morreram de rir de mim, foi a vingança deles. Enfim, os Kulina têm uma cultura material, quando você olha, aparentemente é muito pobre, mas na verdade eu prefiro dizer que é muito simples. Mas são eminentemente caçadores-coletores. Vocês têm também tribos, grupos indígenas que têm um grau de elaboração muito maior, como os Kaxinawá, que praticam agricultura, 90% da economia deles é agrícola, que já tinham contato com populações andinas, os axanicas também, e ao mesmo tempo você tem grupos indígenas vivendo isolados dentro da floresta, na região onde os brancos não estão, nas cabeceiras dos altos rios, vivendo como há 5.000 a 10.000 anos atrás.
Ou seja, se a gente começar a olhar para a população indígena, a gente vai ver que a gente tem no Acre hoje vários tempos históricos distintos convivendo simultaneamente. A gente tem populações que vivem como há 5.000, 10.000 anos atrás, caçadores, coletores, nômades, que cada dia estão num lugar diferente e que não produzem nada, só tiram da natureza tudo que eles precisam. A gente tem grupos indígenas que já são da transição de caçadores, coletores para grupos agrícolas. A gente tem grupos agrícolas enormes, bem consolidados. E a gente tem essa nossa sociedade nacional, que também tem suas temporalidades próprias. Se for no Jordão, tem gente lá que nunca viu um ônibus na vida. Se você está aqui em Rio Branco, você tem internet, você tem a TV a cabo, você está vivendo nesse tempo real do mundo globalizado que a gente se acostumou a viver. Ou seja, a gente tem aqui no Acre hoje todos os tempos da humanidade, ao mesmo tempo agora, com uma diversidade étnica extraordinária. Se o pessoal fala que o meio ambiente é tão rico quanto maior for a sua biodiversidade, não é preciso muito esforço para compreender também que uma sociedade é tão mais rica quanto maior for sua sociodiversidade. E diversidade cultural, já? Não era 20 minutos? Eu estou falando há 15? Não é possível. Eu estou falando há 15 minutos, jura? Não parece, né? Dá mais 10, então. Então vou acelerar. Essa história toda